Fala pessoal, bom dia, tudo certo? Voltamos aqui para mais uma explicação sobre a Grécia Antiga e nessa explicação de hoje a gente vai falar um pouquinho do período arcaico, período muito importante que vai mais ou menos, pessoal, do século 8 até o século 5 antes de Cristo, tá? Então esse contexto aí do período arcaico é aquele momento em que começam a se desenvolver as cidades-estados gregas, ou polis. Tá? Lembrando que essas polis são frutos do desenvolvimento daquela antiga comunidade gentílica. Então as comunidades gentílicas elas vão acabar se ampliando, né, vão formar os famosos demos. Esses demos vão formar as cidades-estados, tá? Então, a Grécia, pessoal, tinha algo em torno aí de 1000 cidades-estados, tá? Várias cidades-estados. E o detalhe, que é importante a gente falar, cada cidade-estado funcionava a partir dos seus ordenamentos jurídicos. Cada uma funcionava de acordo com esses ordenamentos jurídicos que eram próprios de cada cidade-estado. Bom, lembrando isso, né, que cada cidade-estado tinha suas leis próprias, é importante a gente falar de duas, tá? Duas cidades-estados que vão acabar polarizando aquela região da Grécia Antiga, tá? Ou as cidades-estados vão se aproximar propriamente aí do modo e da organização da cidade de Atenas, ou propriamente se aproximaram, né, da cidade-estado de Esparta. Então essas duas aí são as mais importantes que você tem que lembrar nesse contexto amplo aí de diversidades de cidades-estados aí, tá bom? Bom, então nesse sentido, né, galera, que da existência aí de mais ou menos 1000 cidades-estados, com destaque para Atenas e Esparta, é que então elas vão começar a se desenvolver e vão começar a se afirmar como polos políticos, polos militares, polos de comércio. Vamos começar falando um pouquinho da cidade-estado de Esparta, tá? Então, o que a gente pode falar sobre Esparta? Lembra lá dos dórios? Os dórios, um povo importante, que eu falei citei lá no período pré-homérico, tá? Esse povo, os dórios, eles fizeram parte aí da invasão da Grécia, lá naquele momento formativo. Os dórios, né, um povo indo-europeu, que invadiram a Grécia. Eles foram os causadores, lembra da primeira diáspora grega? Saída do território do continente e ida para as ilhas? Pois é. Então os dórios foram os causadores dessa primeira diáspora grega. Um povo guerreiro, um povo aguerrido, um povo bruto. Tá? Então esses dórios eles vão se estabelecer no próprio desenvolvimento grego, numa região chamada de Península do Peloponeso. Tá? Uma região muito importante, fértil, produtora, e os dórios, por conta dessa característica de guerreiros, aguerridos, brutos, rústicos, né, acabaram dominando ali os povos que existiam naquela região, tá, do Peloponeso, e acabaram se firmando, né, então, como um povo importante naquela região. Então, a história de Esparta, ela esteve muito relacionada com a desses povos aí, com a desse povo, né, que é propriamente o povo dório. E, então, se a gente for olhar, né, para a própria sociedade espartana do período, ela vai estar dividida em espartanos, que eram aqueles que descendiam diretamente dos dórios, e que lá na partilha das terras ficaram com as melhores terras, os bem-nascidos, lembra que eu falei? Os periecos, que eram populações que acabaram se submetendo ao domínio dos dórios, e acabavam, de certa forma, vivendo ali num regime de... os periecos eles eram tolerados pelos dórios, e os ilotas, que eram aí os párias da sociedade, que naquele momento em que os dórios chegam no Peloponeso, acabaram resistindo à dominação dos dórios, né, e acabaram então se tornando aí párias sociais, algo parecido aí com escravos, tá? Então, os espartanos eram cidadãos de Esparta, eram aqueles que tinham direitos políticos, eram aqueles que podiam participar da Assembleia espartana chamada de Jerúsia,
E eram aqueles, claro, que tinham os melhores cargos, né? Principalmente os cargos no exército espartano, cargos de generais aí, tá? Éforos, né? Pessoas ali, magistraturas, né? Então pessoas ali que controlavam de fato a vida política de Esparta, mandavam, né? Então os espartanos, tá? Então homens de lei, generais, administradores, grande parte ou a maioria deles vinha desse lugar social, que é aí o de espartano, tá? Bom, então era basicamente dessa forma, né, que a sociedade espartana se dividia, né? Espartanos, periecos e ilotas, e, como eu falei para você, uma sociedade guerreira com tradição militar, trabalhava isso nos seus cidadãos, né, desde pequenininho. Então, um cidadão, filho de espartano, desde pequeno, ali mais ou menos por volta, nascia, olha só que interessante, quer dizer, que ruim, né, mas era como funcionava a sociedade de Esparta. Então, a criança, ela nascia, ruim, é péssimo, tá? O pessoal fala interessante, mas não é interessante não, é péssimo, né, uma coisa assim, bastante ruim, tá? Então, a criancinha nascia, ali por volta, né, nascia, recém-nascido e tal, e já nesse nascimento era verificado se a criança tinha algum problema, algum defeito físico, algum problema físico, né, e caso ela tivesse, caso ela nascesse ali com algum problema físico e tal, por exemplo, sem um braço, sem uma perna, ela era morta, ela era jogada ali do penhasco, tá, para que ela não desse despesas ao Estado espartano, tá, então ela liquidavam com a criança, tá, isso era muito comum. Então a criança ela tinha que nascer perfeita, tá? Por quê? O homem, principalmente, né? Para que ele pudesse posteriormente fazer parte lá do exército espartano, né? Então uma coisa assim, é bem horrível, bem brutal, né? Esse jeito, né, que eles conduziam aí administravam a sociedade, tá? Então, verificado se a criança então tinha essas condições de ser um bom soldado, principalmente, ela voltava para o seio familiar. A mãe amamentava, cuidava dessa criança aí até por volta dos 7 anos. Aí, quando chegava nos 7 anos, a criança era retirada do seio familiar e levada para o exército, onde ela começaria ali o seu treinamento militar para se tornar de fato um soldado do exército espartano, tá? Então isso acontecia, então ia acontecendo o treinamento. A criança, então, o adolescente, né, o jovem, ele era obrigado então a viver as piores situações na floresta, nos arredores de Esparta, né, enfrentando perigos, e muitas vezes isso acabava tornando esses jovens, essas pessoas mais duras, mais aguerridas, né, mais brutos aí. Claro, para fazer parte do exército espartano. Tá bom? Então, se você tem um filme muito bacana chamado aí Os 300 de Esparta, né, que mostra um pouquinho desse exército espartano de fato ali, né? Claro, é uma produção hollywoodiana, mas é interessante para você visualizar e ver como é que isso funcionava ali, tá bom? Claro, com uma visão estadunidense, hollywoodiana, tá? Mas voltando aqui, então, essa criança, então, depois de passado aí todo o seu treinamento militar, ele precisava passar por uma prova final, e a prova final consistia justamente em ir à caça, literalmente ir à caça de 100 ilotas e trazer as suas respectivas cabeças ao general do grupamento. Então, era essa a prova final para se tornar de fato um soldado espartano. Lembrando que os ilotas, né, eram aqueles párias sociais que eu falei para vocês lá no início do vídeo, tá certo? Bom, é isso. Então, a sociedade espartana, eles valorizavam muito isso, né, o culto ao corpo, era uma sociedade ali, era uma cidade-estado bastante, eles eram considerados lacônicos, né? Lacônicos são pessoas que falam pouco e agem mais, certo? Mais aguerridos, mais bravos, assim, né? Falam pouco e agem mais. Essa é a ideia aí da sociedade espartana, extremamente militarizada, era uma sociedade que vivia em constantes guerras aí, conflitos com as demais cidades-estados, então isso é bem interessante a gente destacar, certo? Tinha lá o famoso legislador dos espartanos, né, que deu a base social, a base política deles, base constitucional, né, que era o Licurgo. Então, o Licurgo foi um dos primeiros legisladores, tá? E, por incrível que pareça, em Esparta existia uma diarquia, tá? Então, eram 2 reis ali que controlavam
a administração da cidade-estado de Esparta, tá bom? Diferentemente de Esparta, galera, a gente tem a cidade-estado de Atenas, tá? Atenas, ela ficava na região que a gente fala a região da Ática, né? Se você pegar o mapinha lá da Grécia, é uma região mais a leste. E é uma região que é naturalmente cortada ali, tem o litoral bastante recortado, tem muitos portos naturais, e isso vai dar uma característica muito especial para a cidade-estado de Atenas, galera, que é a capacidade que Atenas tem de realizar o comércio com outras cidades-estados, tá? E com outras regiões, inclusive do Mediterrâneo. Então veja só, essa característica ateniense de fazer comércio, né, com outras cidades-estados, tá, com outras regiões, vai trazer para Atenas um caldo cultural bastante grande. Então Atenas vai receber muitas pessoas, inclusive pessoas de fora, né, egípcios, né, pessoas que vinham da Ásia Menor, persas, tá, de outras cidades-estados gregas. Então, o que acontece? Isso deu uma diversidade, isso tornou a cidade de Atenas uma cidade cosmopolita, mais receptiva a esses estrangeiros, tá? Então, isso é um dado bem interessante, tá? E o que vai acontecer? Né? Por conta aí do enriquecimento de certos grupos sociais em Atenas, esses grupos aí, principalmente grupos ligados ao comércio, né, as terras, não só ao comércio, mas as terras, principalmente ao comércio, né, mas as terras também, esse grupo vai possibilitar com que em Atenas surja um tipo diferente de governo, tá? Que é um governo um pouco mais amplo, um pouco maior, um governo que dá mais condições para que as pessoas possam exercer de fato a sua cidadania, certo? Que é o governo aí que a gente conhece como a democracia. A famosa democracia ateniense que passou por um processo de desenvolvimento, né? Então Atenas não era de fato, não começa como uma democracia, ela começa como uma oligarquia, depois se torna uma tirania, e num determinado momento, por conta dessa efervescência cultural, por conta desse enriquecimento aí da cidade-estado, né, em parte por conta do comércio também, é uma sociedade mais moderna nesse sentido, né, mais progressista. Ela passa a desenvolver esse regime político que entrou para a história, conhecido como democracia, né, um regime que foi ali, todo ele pautado, né, em alguns legisladores, como por exemplo um legislador chamado de Solon. Esse legislador foi muito importante porque ele estabeleceu várias leis, vamos assim dizer, que favorecessem então a participação das pessoas, né? Criou uma coisa chamada de bulé, ou ampliou a bulé, tá? O que era bulé? Era era a Assembleia de Cidadãos, né? Então as pessoas podiam vir e participar ali, dar sua opinião, debater sobre a vida política, e essas opiniões eram levadas depois para discussão em fóruns, né, mais decisórios e mais executórios, tá? Então a bulé era uma assembleia popular ampliada, né, ampliada pelo Solon, e que configurou então nesse contexto aí de amplificar a democracia, né? A democracia, pessoal, que assim era importante, mas para os modelos da época, ou melhor, a democracia era importante em Atenas e foi importante, acabou se tornando um modelo, né? Modelo de participação dos cidadãos na cidade-estado, política, tá? Mas essa democracia, pessoal, era uma democracia restrita, tá? Não era uma democracia ampla. Para você de fato participar dessa democracia, você precisava ser homem, maior de 21 anos e filho, né, de mãe e pai ateniense. Então isso te garantiu o direito, né, de participar da vida política em Atenas. Então assim, você vai falar, pô, Rafael, mas a democracia então não era para todo mundo, não, mas para a época, né, para a época era um avanço. Para a época, as pessoas de fato podiam decidir, podiam participar da política, tá? Então, era isso. Então, decidia-se na Ágora, né, que era a praça pública, que era um misto ali de congresso com comércio, né, era ali onde se decidiam as questões, as pessoas conversavam, né, sobre a vida na cidade, sobre a política na cidade, e falavam abertamente, a pessoa dava a sua opinião, né, ali como eu falei, precisava ser maior de 21 anos, homem, filho de mãe e pai ateniense, mas elas podiam falar, podiam dar a opinião delas aí, certo? Uma democracia que é diferente da democracia que a gente tem hoje. Hoje a gente elege, vota nos representantes, né, nos deputados, nos vereadores, no presidente e tudo mais, e eles representam aí as pessoas que votaram neles.
Lá na Grécia não, a democracia era uma democracia, a gente fala de democracia direta. A pessoa, ela mesma, ela vai desenvolver, ela vai falar, vai se representar na hora, sei lá, de dar um voto e tudo mais, tá? Então é muito, muito bacana isso aí, tá certo? Então, a democracia, então, que era exercida na Grécia, era uma democracia, então, direta, tá certo? Essa é na Grécia, mais em específico em Atenas, tá? A gente está falando de Atenas. Bom, então essas duas cidades, muito importantes, muito interessantes, tá? Elas então acabam aí se diferenciando nos modelos políticos. Então, enquanto ali Esparta ela para numa diarquia, Roma ela vai passar por uma oligarquia, por uma aristocracia, por uma tirania, chegando aí numa democracia que era uma democracia restrita, né, como eu estou falando para você, passou por um processo até chegar lá, e que deu condições então de Atenas, por exemplo, desenvolver a sua arte, a sua filosofia, de ter uma classe, né, um grupo social mais técnico, que desenvolvia barcos, né, para navegação, uma cidade mais cosmopolita, que recebia pessoas ali daquela região toda do Mediterrâneo, tá? E é isso, pessoal. Então, basicamente é isso, né? Tem um livro muito legal, vou dar uma indicação aqui, que é o livro do Marvin Perry, né? Livro muito bom, que fala sobre, chamado A História da Civilização Ocidental, a história concisa da civilização ocidental. Um livro muito bom, Marvin Perry, tá? Lê esse livro. Esse livro ele traz isso que eu estou dizendo para você aqui, em mais detalhes, né, com mais detalhes mesmo, né, ali que você possa ler. A leitura é muito importante, tá, galera? Apesar de você ter os vídeos aí na internet e tudo mais, não esqueça de pegar um livro, ler o livro, né, ir atrás, assim, os livros são muito importantes, né, a gente tem que não ficar só no vídeo, a gente tem que ir ampliar nossos horizontes, e às vezes a leitura profunda, né, ela ajuda também a gente a ter essa compreensão maior das coisas, a entender melhor, até mesmo um vídeo de internet como você está vendo aqui, tá certo? Então não deixem de ler, tá, galera? A leitura ela é extremamente importante, é algo extremamente prazeroso, tá? Para a gente fazer e ter esse hábito, tá? 10, 20 minutinhos por dia já resolve, tá certo? Mas você tem que ter esse hábito de leitura também. Então, lê esse livro aí do Marvin Perry, História da Civilização Ocidental, tá certo? Bom, é isso, galera. Agradeço aí a participação de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aí no canal, tá? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, que numa próxima oportunidade a gente volta aqui com vocês. Beleza, galera? Então é isso. Uma excelente semana para vocês, tá certo? E a gente vai se falando no outro vídeo. Até mais, grande abraço e tchau, tchau!